Título 2. Da Organização Municipal. Capítulo 1. Da Organização Político-Administrativa. O município de Japeri, com sede na cidade que lhe dá o nome, dotado de autonomia política, administrativa e financeira, reger-se-á por esta lei orgânica, observados os princípios das Constituições da República e do Estado. Parágrafo único. O aniversário de emancipação político-administrativa será celebrado no dia 30/6 de cada ano. Artigo 4º. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Artigo 5º. São símbolos do município a bandeira, o hino e o brasão. Artigo 6º. A bandeira municipal pode ser usada em todas as manifestações de caráter oficial ou particular. Artigo 7º. A bandeira municipal pode ser apresentada. Inciso 1º, hasteada, nos edifícios públicos ou particulares, templos, campos de esporte, escritórios, salas de aula, auditórios, ruas e praças, e em qualquer lugar em que lhe seja assegurado o devido respeito. Inciso 2º, compondo com outras bandeiras, galhardetes, escudos ou peças semelhantes. Inciso 3º, conduzido em formaturas, desfiles ou mesmo individualmente. Inciso 4º, distendida sobre ataúde, até a ocasião do sepultamento. Artigo 8º. Hastia-se diariamente a bandeira municipal. Inciso 1º, nos edifícios sede da Prefeitura e Câmara Municipal. Inciso 2º, nas escolas públicas e particulares. Inciso 3º, nas repartições municipais, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações instituídas pelo poder público. Artigo 9º. Nos bens municipais, nos das sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações instituídas pelo poder público, bem como nas placas indicativas de obras e serviços, o símbolo a ser usado é o brasão do município de Japeri. Parágrafo único. Incluem-se entre os bens do município, os imóveis, por natureza ou havidos por acessão física, e os móveis que atualmente sejam do seu domínio, bem assim os que lhe vierem a ser atribuídos por lei e os que se incorporarem ao seu patrimônio. Capítulo 2. Da Divisão Administrativa do Município. Artigo 10. O município poderá dividir-se, para fins exclusivamente administrativos, em distritos, vilas e bairros. Parágrafo 1º. Distrito é parte do território do município, dividido, para fins administrativos, da circunscrição territorial e de jurisdição municipal, com denominação própria, e tendo por objetivo a descentralização dos serviços, com vistas a maior eficiência e controle por parte da população beneficiada. Parágrafo 2º. O distrito poderá subdividir-se em vilas, de acordo com a lei. Parágrafo 3º. É facultada a descentralização administrativa com a criação, nos bairros, de subprefeituras, munidas anteriormente, de estrutura básica que atenda adequadamente às necessidades existentes naquelas regiões na forma da Lei de Iniciativa do Poder Executivo, aprovada por maioria de 2/3 dos vereadores que compõem o Legislativo. Parágrafo 4º. Constituem bairros as porções contínuas e contíguas do território da sede, com denominação própria e representando meras divisões geográficas desta. Artigo 11. A criação, organização, supressão ou fusão de distritos dependem de lei, observada a legislação estadual específica e o atendimento aos requisitos estabelecidos no artigo 12 desta lei orgânica. Parágrafo único. O distrito pode ser criado mediante fusão de 2 ou mais distritos, aplicando-se, neste caso, as normas estaduais e municipais, cabíveis, relativas à criação e à supressão. Artigo 12. São requisitos para a criação de distritos, população, eleitorado e arrecadação nos interiores a sexta parte da exigida para a criação de município. Parágrafo único. Comprovam-se os requisitos mediante: alínea A. Declaração emitida pela Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de estimativa da população. Alínea B. Certidão emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral, fixando o número de eleitores. Alínea C. Certidões dos órgãos fazendários estadual e do municipal apontando a arrecadação da área territorial em tela. Artigo 13.
Na fixação das divisões distritais devem ser observadas as seguintes normas. Inciso 1º. Preferência, para a delimitação, das linhas naturais, facilmente identificáveis. Inciso 2º. Na inexistência de linhas naturais, utilização de linha reta, cujos extremos, pontos naturais ou não, sejam facilmente identificáveis. Artigo 14. Os distritos a serem criados no novo município em Japeri obedecerão os limites das subprefeituras existentes à época da criação, ou, se não existirem, à disposição estabelecida nas leis de criação. Parágrafo único. A criação do distrito far-se-á por lei complementar. Capítulo 3. Da competência do município. Seção 1. Da competência privativa. Artigo 15. Compete ao município. Inciso 1º. Legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 2º. Instituir e arrecadar os tributos municipais, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas, e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Inciso 3º. Planejar, fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos. Inciso 4º. Dispor sobre: Alínea A. Plano plurianual de governo, planos diretor e planos locais e setoriais de desenvolvimento municipal. Alínea B. Lei de diretrizes orçamentárias, orçamento anual, plano plurianual de investimentos, operações de crédito e dívida pública municipal. Alínea C. Organização, administração e execução de serviços públicos municipais. Alínea D. Instituição do quadro, planos de carreira e regime jurídico único dos servidores públicos municipais. Alínea I. Administração, utilização e alienação dos bens públicos municipais. Alínea F. Concessão de isenções, anistias fiscais e remissão de dívidas e créditos tributários. Alínea G. Concessão de incentivos às atividades industriais, comerciais, de prestação de serviços, agropecuária, artesanais, culturais, artísticas, de pesquisa científica e atividades congêneres. Alínea H. Uso, parcelamento e ocupação do solo em território municipal, especialmente o de sua zona urbana. Alínea I. Normas de edificação, de loteamento, de arruamento, zoneamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação do território municipal, observadas as diretrizes da legislação federal. Garantia a reserva de áreas destinadas às zonas verdes, zonas de produção agropecuária e logradouros públicos. Alínea J. Registro, guarda, captura e vacinação de animais com a finalidade principal de controlar e erradicar moléstias de que possam ser portadores ou transmissores. Alínea L. Depósito e venda de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão à legislação municipal. Alínea M. Criação e comercialização de animais em ambientes domiciliares. Alínea N. Utilização dos bens públicos de uso comum. Inciso 5º. Organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os serviços públicos locais, entre outros, o de transporte coletivo. Inciso 6º. Regular, executar, licenciar, fiscalizar, conceder, permitir ou autorizar, conforme o caso. Alínea A. O serviço de carros de aluguel. Alínea B. Os serviços funerários e os de cemitérios. Alínea C. Os serviços de iluminação pública. Alínea D. Os serviços de mercados, feiras e matadouros públicos. Alínea I. Os serviços de limpeza pública, coleta domiciliar, remoção de resíduos sólidos e destinação final do lixo. Alínea F. Os serviços de construção e conservação de estradas, ruas, vias ou caminhos municipais. Alínea G. Os serviços de transporte escolar. Alínea H. A fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda, nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal. Inciso 7º. Ponto estabelecer, fixar e sinalizar. Alínea A. As vias urbanas e as estradas municipais. Alínea B. As zonas de silêncio de trânsito e tráfego em condições especiais. Alínea C. Os pontos de parada obrigatória de veículos de transporte coletivo. Alínea D.
os locais de estacionamento público de táxi e demais veículos. A linha I, os locais de carga e descarga de mercadorias, fixando a tonelagem máxima dos veículos que circulam nas vias municipais. Inciso 8º, ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais prestadores de serviços, comércio eventual ou ambulante e outros, observada a legislação pertinente. Inciso 9º, organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício do poder de polícia municipal. Inciso 10. Conceder e renovar licença para localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços de comércio eventual ou ambulante e outros, bem como a licença para a realização de jogos, espetáculos, atividades culturais e divertimentos públicos, observada a legislação pertinente. Inciso 11. Determinar, no exercício do poder de polícia municipal, a lavratura de multas e o fechamento temporário ou definitivo, com a suspensão ou cancelamento da licença de estabelecimento que descumprir a legislação vigentes, prejudicando a saúde, a higiene, a segurança, o sossego público e os bons costumes. Inciso 12. Fiscalizar, nos locais de venda, peso, medidas e condições sanitárias dos gêneros alimentícios. Inciso 13. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado. A linha A. Programas de educação pré-escolar, ensino fundamental e ensino profissionalizante. A linha B. Programas de alimentação ao educando. A linha C. Programas de apoio às práticas desportivas, recreativas e culturais. A linha D. Programas de desenvolvimento urbano nas áreas de habitação, saneamento básico, regularização, canalização e drenagem de águas pluviais, pavimentação, construção, ampliação, conservação e reforma dos prédios públicos municipais. A linha I. Serviços de atendimentos à saúde da população. A linha F. Programas de proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico e paisagístico local. Inciso 14. Estimular a participação popular na formulação de políticas públicas e na ação governamental, estabelecendo programas de incentivo e projetos de organização comunitária nos campos social e econômico, bem como cooperativas de produção e mutirões. Inciso 15. Integrar e participar de entidades que congreguem outros municípios para a solução de problemas comuns. Inciso 16. Realizar atividades de defesa civil e prevenção de acidentes naturais. Inciso 17. Exigir do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, de forma a assegurar o cumprimento da fundação social da propriedade. Inciso 18. Protege e apoiar, na forma da lei, as entidades reconhecidas legalmente como utilidade pública, inclusive isentando-se de tributos municipais. Inciso 19. Estabelecer e impor penalidades por infração da legislação municipal. Inciso 20. Legislar sobre a licitação e contratação em todas as modalidades pela administração pública municipal, observada a legislação pertinente. Inciso 21. Estabelecer servidões administrativas necessários à realização de seus serviços, inclusive a dos seus concessionários de permissionários. Inciso 22. Exigir, na forma da lei, para a execução de obras ou exercício de atividades potencialmente causadoras de degradação do meio ambiente, estudo prévio dos respectivos impactos ambientais. Inciso 23. Adquirir bens, inclusive por meio de desapropriação. Inciso 24. Assegurar a expedição de certidões, quando requeridas as repartições municipais, para a defesa de direitos e esclarecimento de situações. Inciso 25. Instituir a Guarda Municipal, destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Inciso 26. Amparar de modo especial os idosos e os portadores de deficiências. Parágrafo único.
As competências previstas neste artigo não esgotam o exercício privativo de outras, na forma da lei, desde que atendam ao interesse do município e ao bem-estar de sua população e não conflitem com a competência federal e estadual. Seção 2. Da competência comum. Artigo 16. É de competência comum do município e do Estado, na forma prevista em lei complementar federal. Inciso 1. Zelar pela guarda da Constituição da República, da Constituição Estadual, das leis e das instituições democráticas, e conservar o patrimônio público. Inciso 2. Cuidar da saúde e assistência pública e da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências, incluídos os idosos. Inciso 3. Proteger os documentos, as obras e outros valor histórico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Inciso 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Inciso 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Inciso 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Inciso 7. Preservar e recuperar as florestas, a fauna e a flora. Inciso 8. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Inciso 9. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Inciso 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Inciso 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Inciso 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Seção 3. Da competência suplementar. Artigo 17. Compete ao município suplementar a legislação federal e estadual, visando adaptar pôntulas à realidade e ao interesse local. Capítulo 4. Das vedações. Artigo 18. Além de outros casos, previstos nesta lei orgânica, ao município é vedado: Inciso 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencionar.los, embaraçar.lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Inciso 2. Recusar fé aos documentos públicos. Inciso 3. Criar distinções ou preferências entre brasileiros. Inciso 4. Subvencionar ou auxiliar, de qualquer forma, com recursos públicos, pela imprensa, cartazes, anúncios ou outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou a que se destinar a campanha ou objetivos estranhos à administração e ao interesse público. Capítulo 5. Da administração pública. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 19. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes do município, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade e motivação e, também, ao seguinte. Inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos em lei. Inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão, declarado, em lei, de livre nomeação e exoneração. Inciso 3. O prazo de validade de concurso público é de até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. Inciso 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos deve ser convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Inciso 5.
Os cargos em comissão e as funções gratificadas devem ser exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional nos casos e condições previstos em lei. Inciso 6º. É garantido ao servidor público o direito à livre associação sindical. Inciso 7º. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal. Inciso 8º. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Inciso 9º. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso 10. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos far-se-á sempre na mesma data. Inciso 11. A lei fixará o limite máximo entre a maior remuneração dos servidores públicos, observado, como limite máximo, os valores percebidos, com remuneração, em espécie, pelo prefeito. Inciso 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Inciso 13. É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos, para efeito da remuneração de pessoal do serviços público, ressalvado o disposto no inciso anterior e no parágrafo 1º do artigo 22 desta Lei Orgânica. Inciso 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Inciso 15. Os vencimentos dos servidores públicos são irredutíveis, e a remuneração observará o que dispõem os incisos x e 12 deste artigo, bem como os arts. 150, inciso 2, 153, inciso 3, e 153, parágrafo 2º, inciso 1º, da Constituição da República. Inciso 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Alínea A. A de 2 cargos de professor. Alínea B. A de um cargo de professor com outro técnico ou científico. Alínea C. A de 2 cargos privativos de médico. Inciso 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. Inciso 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. Inciso 19. Somente por lei específica, poderão ser criadas empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas, sendo que: Alínea A. A lei será votada, em 2 turnos, com interstício, de dias, por maioria de 2/3. Alínea B. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada, obedecidos os critérios previstos na alínea anterior. Inciso 20. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, os serviços, as compras e as alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Parágrafo 1º. A não observância do disposto nos incisos 2 e 3 deste artigo implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Parágrafo 2º. As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disciplinadas em lei. Parágrafo 3º. Os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública, na indisponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo 4º. Os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento, são os estabelecidos em lei federal. Parágrafo 5º.
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Seção 2. Dos servidores públicos. Artigo 20. O município instituirá regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Parágrafo 1º. A lei assegurará, aos servidores da administração direta, isonomia de vencimento para cargos de atribuições iguais ou assemelhados ao mesmo poder, ou entre servidores dos Poder Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Parágrafo 2º. Aplica-se a esses servidores o disposto no artigo 7º, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 14, 15, 17, 18, 20, XXI, XXXX, 9 e 13 da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 21. O servidor será aposentado. Inciso 1º, por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei. Inciso 2º, compulsoriamente, aos 70 anos de idade se homem e aos 65 se mulher. Inciso 3º, voluntariamente. Alínea A, aos 35 anos de serviço, se homem. Aos 30 anos de serviço se mulher com proventos integrais. Alínea B, aos 30 anos de efetivo exercício em função de magistério, se professor. 25, se professora, com proventos integrais. Alínea C, aos 30 anos de serviços, se homem, e aos 25 se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Alínea D, aos 65 anos de idade, se homem e aos 60, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Parágrafo 1º. Nos casos de exercício de atividade consideradas penosas, insalubres ou perigosas, a aposentadoria se dará aos 25 anos com proventos integrais. Parágrafo 2º. O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Parágrafo 3º. Aplica-se ao servidor público o disposto no parágrafo 2º do artigo 202 da Constituição da República Federativa do Brasil. Parágrafo 4º. Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma data, sempre que modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Parágrafo 5º. O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade da remuneração ou proventos do servidor falecido, observado o disposto no parágrafo anterior. Parágrafo 6º. O município poderá instituir contribuição cobrada de seus servidores públicos municipais, pertencentes aos poderes executivo e legislativo, inclusive secretários municipais e vereadores, para implantação de sistema previdenciário. Artigo 22. São estáveis, após 0,2 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Em validade por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, sem prejuízo de sua remuneração, mesmo durante o tempo de seu afastamento, se for o caso. O eventual ocupante da vaga será reconduzido também ao cargo de origem, sem direito à indenização. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada, até adequado aproveitamento em outro cargo. Artigo 23.
A gratificação relativa ao exercício do cargo em comissão ou função gratificada será assegurada proporcionalmente, nos termos da lei, e considerada direito adquirido para todos os efeitos legais. Parágrafo único. Revogado. Artigo 24. A lei assegurará, ainda, aos servidores da administração direta, o disposto no artigo 84 e seu parágrafo único e artigo 85 da Constituição do Estado. Artigo 25. O servidor municipal dos poderes executivo ou legislativo, quando requisitado para exercer cargo em comissão, poderá ser colocado à disposição com ou sem qualquer ônus para o poder cedente. Artigo 26. O município garantirá pensão por morte de servidor, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e aos dependentes. Parágrafo único. A pensão mínima de que trata este artigo deverá ser de valor igual ao salário base. Entendendo-se como salário base, o vencimento sem vantagens adicionais. Artigo 27. Fica instituído o quinquênio, como benefício por tempo de serviço. Artigo 28. Os servidores municipais, ao complementarem tempo de serviço para aposentadoria, farão jus ao benefício, conforme previsto em lei. Artigo 29. O servidor público municipal poderá gozar licença especial, na forma da lei, ou dispor, sob a forma de direito de contagem em dobro, para efeito de aposentadoria, ou transformar pôntula em pecúnia indenizatória, à razão de um vencimento integral por período de licença especial, segundo sua opção. Se gostar do conteúdo, dê um like e compartilha. Ajude nosso canal a crescer. Não esqueça de se inscrever no canal para sempre ser notificado das atualizações das leis. E mais uma coisa. Se não achar alguma lei que precisa, deixe nos comentários para que possamos providenciar. Um forte abraço e até a próxima!